Olá pessoal, boa noite. Começar uma live aqui com o grande mestre Fernando Yamazaki, né? Uma lenda do judô e do jiu-jitsu. Opa, tudo Pronto. bom, mestre? Espero que os raios não nos atrapalhem hoje, hein? Hoje não pode, hoje demais que é dia do mestre, né? Seria um desrespeito dos céus com você, mestre. Uma honra conversar com Ó, você, meu amigo. não, a honra é minha. Vamos fazer disso aqui um momento de puro prazer, de pura alegria, se Deus quiser. É, aquele dia a live estava tão bacana, infelizmente, problemas técnicos, mas vou tentar. Bom que a gente vai falar das mesmas coisas, mas vai falar de um jeito diferente, você pode ter certeza disso. Vamos lá, já botei um para-raio aqui do meu lado, vamos fazer acontecer. Mestre, uma honra falar com você. Como eu disse, hoje é o dia do mestre, né? Então, nada melhor do que falar com você, que sempre representou esse ofício de mestre da melhor maneira possível, com o seu estilo de samurai, uma pessoa sempre dedicada a pautas do bem e além da sua parte marcial também. Então, uma grande honra estar conversando com você. Gostaria que você falasse pra gente, né, com a história da sua família, começando com seu tio, com seu pai, que são lendas da história do judô. Fala um pouco pra gente do início da relação deles com a arte marcial. A gente sabe que você é neto de japoneses, aí o seu pai e o seu tio, quando nasceram no Brasil, eles ficaram um tempo numa espécie de um sítio, de uma fazenda, e lá eles aprenderam judô. Fala um pouco pra gente desse início da relação deles com essa arte É, milenar. então, a história que ninguém sabe, por exemplo, meus avós vieram em 1926 para São Paulo. Então, foi né, o Japão estava muito ruim financeiramente, pós Primeira Guerra Mundial. Aí eles ofereciam pedaços de terras para os japoneses, né, migrarem para o Brasil, tanto que, né, ou para a América do Sul. E a verdade é que era uma mentira, que eles queriam escravizar os japoneses também para trabalhar na lavoura. Então, o que aconteceu é que minha família chegou em Lins, onde meu pai, meu tio nasceram. Meu tio nasceu em 1932, meu pai nasceu em 1933, né? E dali eles tiveram que se mudar para onde foi? Para Pindamonhangaba, de Lins para Pindamonhangaba. E aí meu avô começou a trabalhar numa plantação de tomate, então ele fazia 50%, 50%. A plantação ele dividia o lucro com o dono da fazenda. E foi aí que meu pai começou a treinar judô. Num galpão, ele fala que era no chão batido de terra, com aí botavam palha de arroz embaixo, com lona de caminhão em cima, né? E ele falava, nossa, quando, né, eu ia assistir, caía, levantava um monte de pó, não sei o que lá. E o que aconteceu com ele de engraçado é que no primeiro dia, como não tinha métodos pedagógicos nenhum, ele disse que ele tomou o senhor Inaguê, ele apoiou a mão no chão e o braço dele quebrou. Aí ele lembra que ele ficou um mês com o braço engessado e ele falou pro meu avô que ele não queria fazer mais. Meu avô catou ele pelo cabelo e falou, não senhor, você vai. Então os homens, né, o meu tio Luiz, o meu tio Shigeto e meu pai faziam judô. Os três chegaram à faixa preta. Mas como na educação japonesa o filho mais velho tem que cuidar dos pais, então mais adiante, quando a família se mudou para São Paulo, o meu tio Luiz, né, cuidava dos meus avós. Eles abriram um restaurante, um bar e restaurante. E meu pai e meu tio continuaram a treinar. E aí que meu pai começou a treinar na academia. Meu pai e meu tio na academia do Sensei Ogawa, do mestre Ogawa, né, onde eles foram alunos até alcançar a faixa preta. E em 1956, meu pai e meu tio abriram uma academia. A primeira academia acho que foi no Largo Ana Rosa, em São Paulo. E aí começa a saga da família, onde nos anos 60 e 70, por eles terem o pioneirismo do judô infantil, eles dominaram as competições infantis durante muito tempo, né? E é onde a academia ficou famosa, não só pelo método, né, de ensinamento de artes marciais, mas como um suporte às famílias, né, de educação, né? Eu lembro que meu tio, ele, ele na promoção de faixa, meu pai também, os pais tinham que escrever uma carta sobre o filho. Aí eles ficavam com uma caneta vermelha e uma caneta amarela. Então, o que era de vermelho, eles grifavam, que eram as coisas ruins, né? E amarelo, as coisas boas.
Aí eles viravam para as crianças e falavam, ó, tá vendo aqui, ó, o que que tem aqui? Tem mais vermelho ou tem mais amarelo? Ah, sim, sim, tem vermelho, mas olha quanto vermelho. E assim eles começavam, né, a fazer a criança entender pelas cores o que eles estavam fazendo de bom, estavam fazendo de ruim. Então isso é uma coisa que eu vi muito a minha vida inteira, mas graças a Deus eles nunca pediram carta para mim. Mestre, mandar um abraço pro pessoal que está aqui, principalmente o nosso amigo Sandro Padial, né, do canal Padial Jiu-Jitsu, está aí prestigiando. Ele Opa, que, tem ele vários que fez amigos aquele, meus aqui. é, fez aquele grande documentário sobre o Marcelo Berry, que você, ele mesmo sempre reconhece que sem a sua ajuda talvez não teria sido feito, e ele, junto com o Fábio Kiyotakawa, fizeram realmente um grande trabalho. Então, uma honra estar tendo a presença do nosso Conhecem amigo muito aí. da história do jiu-jitsu, estão fazendo um trabalho excelente em documentar todos os professores. Foi um comentário que eu fiz com ele, foi que, né, a primeira geração está indo embora. Infelizmente, quando mestre Hélio Gracie, Carlos Gracie estavam vivos, a gente não teve essa oportunidade. E essa geração depois deles, né, Armando Restani, Pedro Emetério, João Alberto Barreto, essa galerinha tá ficando velhinha, né? Então, eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho de documentar tudo isso, porque são os nossos alicerces, né? Seu Flávio Bering, as raízes do judô, jiu-jitsu e arte marcial do Brasil. Com certeza, mestre. Nessa época que seu pai e seu tio ficaram aí na fazenda e tudo, e eles não sabiam nada de judô, mas pessoas ensinaram e passaram ali o básico para eles. Existe algum... Você já conversou com seu pai? Pai, dessas pessoas que te passaram ali os primeiros treinamentos, você lembra do nome de alguém? Ou eles falavam com você, poxa, eu aprendi o judô lá no Japão com o mestre tal, que é, nossa, esse cara é uma lenda lá. Você soube de alguma coisa assim, deles comentarem que eles treinavam com pessoas mais velhas, que eram treinadas por grandes nomes lá no Japão? Ou seu pai não vai se lembrar de nada disso? Cara, Pelo nós tempo que tentamos fazer faz? com o Sandro e com o Fábio, nós tentamos fazer isso, né? De puxar da memória deles, mas quem lembrou muito foi o Fábio Kiel, que tem toda a história, ele que conseguiu lembrar. Mas infelizmente meu pai não conseguiu lembrar, nem meu tio. Né? Algumas histórias assim, umas coisas muito vagas na lembrança dele. A única coisa que meu pai conseguiu lembrar foi a quedona que ele tomou dele ter quebrado o braço. E uma coisa que ele comenta muito, que meu tio, quando faixa verde, ele já começou a bater em faixa preta. Meu tio era muito talentoso. E ele falou que quando meu tio ganhou a faixa preta, eles eram levados para fazer desafios em academias em Santo Amaro. Né? Imagina o que era para ir de um bairro a outro em São Paulo na década de 50. Né? Era uma viagem. Então se tornavam os eventos, né? As competições de antigamente. E ele falava que meu tio era um cara que era fora da casinha. Mestre, eu sempre faço essa pergunta quando converso com o pessoal da família Gracie, que é uma família, o pessoal ali já nasce de kimono, e na sua família também, com certeza, a história é bem parecida. Você lembra a primeira visão que você tem de judô na sua vida, o seu pai de kimono e você perto dele, seu tio, ou você de kimoninho ali com 3, 4 anos? Qual a primeira lembrança que você tem do judô na sua vida que você sabia? Pô, isso aí que você sabia que aquilo ali era judô, que você tem essa consciência, assim. Eu lembro de eu pedindo para o meu pai me levar a treinar todos os dias, que eu era viciado, né? Eu sempre amei os tatames, né? Eu brinco com todo mundo que meu chinelo é feito de tatame e minha cama é feita de tatame também. De tão aficionado, de tão apaixonado que eu sou pelo que eu faço. Mas eu lembro de histórias, eu tenho na minha memória uma história que meu pai conta. Meu pai tinha um Fusquinha e o Fusquinha tinha um chiqueirinho atrás, um Fusca branco. E eu lembro eu pedindo para o meu pai, eu morava no bairro do Alto da Lapa, em São Paulo, e meu pai tinha academia no bairro da Santa Cecília, na Avenida Angélica. Longe. E eu lembro que eu pedia para meu pai falava, não, porque não tem quem te traz de volta. E eu fico até 10 horas da noite. E eu lembro que meu pai ia para casa tomar o café da tarde. Então eu lembro ele parou o carro
e ele deixou a porta aberta. Eu peguei meu kimoninho, entrei no chiqueirinho, me cobri com o meu kimono e lá fiquei. E eu lembro que quando meu pai chegou, eu lembro ele estacionando o carro, né, abrindo e fechando a porta. Eu não sei quanto tempo eu esperei, não tinha noção de tempo. Peguei meu kimoninho, desci e subi. Era uma rampa, academia. Subi a rampa, cheguei lá, meu pai, ué, com quem você veio? Eu falei, eu vim escondido atrás do carro. Como assim? Eu falei, eu me escondi porque eu queria vir treinar. Aí ele começou a dar risada, ainda me deu a bronca e falou, liga lá com a sua mãe. Aí eu liguei para casa, falei, mãe, ó, tô aqui na academia, vim treinar. E é uma história que meu pai carrega até hoje, né, dessas coisas. E outro fato muito, muito marcante para mim de pequeno, que eu sempre me espelhei no meu tio. Eu sempre quis ser igual ao meu tio. Haja visto que meu topete é mais ou menos igual dele, né? Porque foi a primeira pessoa de sucesso que eu tive contato dando aula de artes marciais. Né? Meu tio, sorte dele, ele foi uma das poucas pessoas que eu conheci que conseguiu enriquecer financeiramente dando aula de judô e com uma academia furreca. Né? A academia era, né, num bairro classe média, que era Vila Mariana, em cima de uma doceria, né, como eram as academias antigamente, né, academias de família, não eram empresas, e ele conseguiu montar uma academia de quatro andares do zero, com terreno próprio, a academia dele, que ele fez do zero. Então foi um cara que sempre me inspirou muito. Mestre, falando nisso, né, aproveitando que hoje é o dia do mestre, fala um pouco do seu tio, do seu pai, que foram os seus principais mestres, né, que você sempre deixa claro, em termos de judô, e depois a gente vai falar do Marcelo, em termos de jiu-jitsu, mas falando principalmente do seu tio, do seu pai, fala um pouco o que você carrega do legado deles no seu jeito de lecionar. Você tem a calma de um, a disciplina do outro, ou, enfim, o que você tem de cada um do seu método de ensino que foi influência direta do seu tio e do seu pai? Dos dois. Primeiro, a paciência. De você chegar e de você tocar no aluno, de você mostrar para ele, olha, a mão é aqui, você tem que ter esse jogo com o seu punho, você tem que ter esse posicionamento. É o tocar para a pessoa sentir aonde o corpo tem que ir, qual é o ângulo, qual é o momento, né? Qual é a distância. Esse tocar é muito importante. Estar presente nas aulas é muito importante. E eu acho que, acima de tudo, a alegria. As pessoas sentirem, as pessoas sabem a paixão que eu tenho, o amor que eu tenho pelo que eu faço. Então, eu acho que isso é o diferencial. Né? Eu não sou um cara que veio para a minha academia e eu sinto que eu estou trabalhando. Eu venho para a minha academia sorrindo. Eu tenho o prazer de ficar aqui sentado. Às vezes minha mulher briga comigo e fala, porra, são 11 horas da noite, velho. E eu estou sentado aqui fazendo as minhas coisas, eu estou respondendo e-mail, entendeu? Eu estou assistindo vídeo, eu estou querendo aprender. Então, eu acho que isso eu aprendi sentado vendo meu tio ir para campeonato mundial, Jogos Olímpicos e vir com aqueles rolos de filme Super 8 e a gente sentar e ver ele mostrar as lutas que ele gravou dos campeonatos, falar que esse é fulano, esse é ciclano, aconteceu assim, assim, assado, e explicando. Então, essa escola que eu tive, né, de estudar aquilo que você faz, buscar aprender mais. Então, eu acho que esse foi o legado que eu tive dentro da minha família. Quando Mestre, agora vamos falar faça o melhor. Opa, e com desculpa. paixão. E você falou aí de sorriso, realmente você é uma pessoa que tem um carisma muito forte mesmo e está sempre com alto astral, né? Uma pessoa, para não gostar de você, ela tem que ser aquele cara cri-cri mesmo, né? Aquele cara que tá de mal com a vida mesmo, né? É difícil ser seu inimigo, o cara tem que forçar muito, né, mestre? Meu pai é assim, né? Meu pai tá sempre contando piada. Meu pai é uma criança de 88 anos. Entendeu? Você chega perto do velhinho, ele tá sempre te sacaneando, ele sempre acha uma coisa para fazer uma piada com você.
E assim nós somos. Mestre, agora falar de outra lenda da sua família, né? Um dos maiores competidores da história do judô no Brasil, que é o Shigeto Yamazaki, seu primo, né? Tem o mesmo nome do tio dele, né? Ele é o Shigeto Júnior. Fala um pouco pra gente do como você treinando com essa lenda ali durante anos e anos, o quão era bom para você, ao mesmo tempo que você absorvia toda essa parte técnica, toda a genialidade dele, mas ao mesmo tempo o amasso que você devia levar ali semanalmente dele. Mas conta um pouco pra gente desse gênio da história do judô, que foi medalhista pan-americano em 91, medalhista de ouro, e em 92 disputou a Olimpíada no Brasil. Conta um pouco pra gente das características de ter dividido a sua história com um dos maiores nomes da história do judô na América do Sul. Então, vou contar um segredo aqui para vocês, hein? Num período da minha vida, eu acho que dos 4 aos 5, eu conseguia bater nele. Aí depois disso, velho, era só massacre. Acho que até um pouquinho mais. Eu lembro em campeonatos, meu tio chegou para mim uma vez e falou: deixa o Júnior ganhar de você. Eu tenho isso na minha memória. Que foi num condomínio em São Paulo, na Ilha do Sul. Que meu tio dava aula lá, depois meu pai passou a dar aula lá. E nesse campeonato, meu tio chegou: deixa seu primo ganhar de você. Eu não entendia nada, era pequenininho. Eu falei: tá bom, para mim não tem problema nenhum. Aí eu lembro que eu contei pro meu pai ficou bravo depois, né? Meu pai estava viajando. Tinha ido arbitrar um campeonato e tal. Mas quando meu primo resolveu encarar que ele ia ser atleta olímpico, aí o cara era uma máquina. Eu nunca vi nada igual. Porque assim, quando você está ali no treinamento de alto nível, você tem, principalmente no Brasil, você tem 20 caras de 60 quilos, você tem mais 25 de 65, e aí de 80 quilos tem mais um monte de gente. E eu via meu primo trocar força, cara, com gente de 80 quilos, 90 quilos. Entendeu? Eu falava: da onde vem a força desse japonesinho? Ele é um fenômeno. E haja visto pelos resultados que ele teve. Eu acho que a grande falha dele não ter trazido a medalha olímpica não foi dele, apenas dele. Foi uma falta de estratégia da seleção brasileira, dos técnicos, não saberem fazer a periodização. Porque num certo ponto você tem que sumir do radar. E como é que você faz para você sumir do radar? Entendeu? Porque tá ali, todo mundo está te estudando, vendo o seu jogo, como é que você pega, que lado você luta, quais são as suas variações técnicas. Então as pessoas se baseiam nisso. Eu senti isso uma vez que eu fui lutar um campeonato mundial em 96 na França. E eu senti que eu fiz a primeira luta com um israelense. E eu dei uma escovada no israelense. E é uma luta que eu tenho dentro do meu coração, que o ginásio, o Pierre de Coubertin, em Paris, ficou de pé para me aplaudir. É uma coisa que me arrepia até hoje. Em compensação, a segunda luta foi com o francês. E quando eu lutei com o francês, cara, eu não consegui segurar no kimono do cara. Por quê? Eu vi que quando eu estava lutando, tinham 3 técnicos franceses na beira do tatame, tomando nota do que eu fazia. Cara, na segunda luta, eu consegui fazer 1 ponto no cara. E aí, assim você aprende planejamento e estratégia. Né? É uma coisa que o MMA tem muito, o jiu-jitsu está começando agora. Por quê? Porque o MMA, hoje em dia, passou a valer, uma luta vale $300 mil, $500 mil, $1 milhão, $5 milhões. Então, aí é que você aprende a ter um treinamento adequado. Mestre, fazer a última pergunta agora relacionada ao judô, para a gente entrar na sua história no jiu-jitsu. Eu, quando penso em judô, assim, a gente sempre pensa naquela coisa de honra, aquela coisa de samurai mesmo, né? Aquela coisa de respeito ao oponente. Aí uma cena que eu sempre lembro, acho que foi nas Olimpíadas de 84, aquele japonês Yamashita, que ele estava lesionado e o oponente dele poderia ter ido na perna dele, não foi. E até hoje, quando esse cara vai, não sei se é holandês, eu não sei. Quando ele vai no Japão, ele é egípcio, aí ele é tratado como um samurai, porque eles
ele já foi homenageado pela Federação Japonesa, enfim. Então é um nome gigantesco e o Yamashita era também uma lenda, né? Um pesado e tal. Agora, para você, não que eu ache o Yamashita o melhor da história, mas é um acontecimento que eu acho marcante dentro do judô. Quando eu penso em judô, eu penso nessa cena, essa coisa do respeito e tal. Quando você, para essa nova geração, saber quem que são, se a gente vai perguntar quem são os grandes nomes da história do jiu-jitsu, o pessoal fala Hollis, o Rickson, o grande mestre Hélio e por aí vai. Não, o Marcelo, enfim. Se eu perguntar para você, de todo mundo que você viu do judô em competições, quais aqueles nomes que mais encheram seus olhos aí na história? Então, eu tenho o Yasuhiro Yamashita, que desde a primeira vez que ele veio para o Brasil, que ele tinha 19 anos, eu estava lá assistindo ele no Maracanãzinho, no Campeonato Mundial Universitário, que dali eu já ouvia meu tio, meu pai, as fofocas de bastidores, né? Ah, esse é o Yamashita, o peso pesado que o Japão está preparando. Acho que esse campeonato foi em 1977. O Japão está preparando, não sei o que lá, e eu botei o olho no cara ali. Tirei foto com ele, cheguei perto dele e tal. E tiveram outras oportunidades que ele veio para São Paulo. E eu sempre estive com ele, sempre acompanhei a carreira dele. E assim, eu sempre ouvi meu pai e meu tio falar dele. Entendeu? Tiveram outras pessoas que eu ouvi falar. Neil Adams, né, inglês, excelente lutador. Mas a escola brasileira é muito voltada à escola japonesa. Pouco se ouve falar do judô europeu, né, pela influência da imigração japonesa no Brasil. Então, esses são o meu maior ídolo, o Pelé, para mim, do judô, Yasuhiro Yamashita. Aí outro que eu aprendi a ver que quando eu estava começando, né, a virar de andorinha para franguinho, que eu estava começando a crescer um pouquinho, se chama Shinji Hosokawa, que era um peso ligeiro, 60 quilos, que foi o cara que inventou o Yoko Tomoe-nage, que todo mundo fala. E era uma técnica que eu adorava, que aí o meu ídolo brasileiro, Luiz Shinohara, que era o cara que sempre me fez brilhar o olho. Hoje ele é técnico na seleção brasileira. Não por menos, né? Que eu via ele, Luiz Shinohara, lutando, ele batia em cara de 100 quilos, todo mundo que aparecia na frente dele, ele com 60 quilos. Né? O pai dele foi um dos grandes mestres do judô do Brasil, né? Sensei Masao Shinohara. Treinei muito com ele nos treinos da seleção. Então eu tive vários ídolos, né, que eu pude acompanhar. Mas eu nem sabia que ele era o seu grande ídolo, Yamashita. Que bom que acabei dando exemplo de alguém que é um herói aí para você. Mestre, falando em judô, acabou que você puxou uma pergunta. Não sei se você acompanha esse que eu vou falar, também surgiu como um fenômeno. Ele foi campeão olímpico. Se juntasse todas as lutas dele na Olimpíadas, nessa Olimpíada que ele ganhou ouro, acho que não dava, deu 50 segundos, assim, que é o Satoshi Ishii. Depois ele migrou para o MMA. Não sei se chegou a acompanhar a carreira dele. O que você acha que realmente ele não conseguiu vingar? E muita gente fala que ele começou a querer lutar kickboxing, enfim, e ele esqueceu. Você não via ele no clinch, nada. Você via sempre ele tentando sair na porrada. Você acha que o grande erro dele foi ter aberto mão do judô quando ele foi pro MMA? Cara, alguns judocas, né, tiveram essa experiência de migrar. Né? Eu acho que falta o link. Ele tem que usar o forte dele, que seriam as quedas, né? Botar os caras para baixo, melhorar um pouquinho o jiu-jitsu dele, ou a trocação, né? Na parte de baixo. Eu acho que faltou esse link aí para ele. Todo atleta olímpico tem um a mais. Todo atleta que é medalhista olímpico tem muito mais. Então, faltou explorar, né? Acho que faltou ele ter, de novo, um camp, um técnico que soubesse extrair o melhor dele para que pudesse acontecer. Podemos usar o exemplo de Ronda Rousey aí. Né? Ela foi muito bem explorada e olha o que virou. Né? É um fenômeno. Exatamente. Você vê que ela não saía do jogo dela. Ela tentava aproximar a queda, ficar por cima, enfim. O armlock dela, quando ela ia para as costas, ficou famoso. Tanto que para a molecadinha aqui, quando eu dou aula,
caiu de costas, round and round armbar. Eu falo pra molecadinha, né? Então você vai pro braço que chegou nas costas, a molecadinha já sabe com quem eu tô falando, de que técnica eu estou falando. E o Satoshi Ishii quis trocar com o Fedor, com o Crocop, e acabou sendo nocauteado. Aí foi o grande erro dele. Faltou Mestre, ele agora vamos falar. do Marcelo Bering. Mestre, agora vamos falar, falando no grande Marcelo, vamos falar da sua entrada no jiu-jitsu, que foi com o mestre Otávio de Almeida. Fala um pouco pra gente, o que levou você ir pro jiu-jitsu? Você acha que foi alguma coisa em relação a melhorar a sua parte de chão, enfim? O que levou você a entrar pro mundo do jiu-jitsu? Exatamente isso. Eu era muito, por exemplo, chegou uma época que eu tinha o peso da categoria ligeiro era 60 quilos, eu tinha 45. Eu era muito pequeno. E às vezes meu pai chegava e falava assim, eu não vou deixar você competir porque você vai acabar se machucando. E eu ficava bravo. E aí aquilo, né, eu acho que começou uma ebulição dentro de mim que eu falei, bom, eu tenho que buscar outros caminhos. E eu pedia pro meu pai, eu falei, pai, eu quero treinar jiu-jitsu, porque eu quero aprender a lutar no chão, porque esse vai ser o diferencial. E eu, por coincidência, nessa época eu já dava aula de criança. E eu dava aula na rua Teodoro Sampaio, então, com a rua Lisboa. Então, numa esquina era a academia que eu dava aula, a treininha, que era até do judoca do Fuscão e do Maurício Fernandes. E na outra esquina era a academia do mestre Otávio. E tinha amigos do meu pai do judô, o professor Roberto Lage, que faleceu recentemente, e o Cássio Marcelo, que os dois eram do Lapa Judô Clube, e os dois treinavam jiu-jitsu. E eles passavam por ali. E o Cássio um dia chegou e falou, Fernandinho, vou te levar lá. Aí eu lembro que eu tomei um pau, velho, que eu não sabia onde eu estava. E eu lembro até hoje quem me bateu, José Eugênio Bombadilha, meu grande amigo até hoje. Só que me bateu, me escovou, não sabia da regra, e começaram a me ensinar. Então, às vezes, quando o Cássio ia treinar, ele me levava para treinar na academia do mestre Otávio. E assim eu comecei, né, esporadicamente a treinar, porque o meu interesse maior, lógico, que era o judô, mas eu ia lá fazer tomar minhas escovas na academia do mestre Otávio. E aí, nesse meio tempo, o Roberto Lage abriu a academia dele na Lapa, que eram 2 quadras da escola que eu estudava. Então, às vezes, eu ia na academia do Lage, porque ficava mais perto da minha casa, e às vezes eu ia treinar na academia do mestre Otávio. E aí a minha transição se deu o dia que o Lage me chamou para um campeonato de jiu-jitsu. Aí eu falei, Lage, eu vou, mas eu não sei as regras, né? Ele falou, vem aqui na sexta-feira que eu te explico. Aí ele me explicou a regra mais ou menos. Ele falou, mas busca finalização, tá? Eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu fui, primeira Copa Gallery de jiu-jitsu. Eu entrei para lutar com um cara mais pesado, dele um quedão, dele uma estampada no chão que eu achei que eu tinha matado o cara. E aí me embolei com ele no chão para ver como é que era. A luta não parou, me embolei com ele, ele pegou minhas costas e a luta acabou ali. Aí acabou a luta, o juiz levantou a mão do cara. Eu falei, ué, por que eu perdi? Ah, porque o cara foi para suas costas. Eu falei, mas ele não me pegou. Aí fiquei ali meio que discutindo com o juiz, mas tá bom, perdi. Aí depois de um tempo chegou o Marcelo Bering. Chegou o seu Flávio, a esposa dele, Alice, e o Marcelo. Tinham acabado de chegar do Rio de Janeiro. Parecia que, né, um alvoroço. Parecia que Deus tinha passado por ali. Aí o Lage fez uma chave de competição pro Marcelo. E eram os caras que eu treinava, os caras que me batiam assim, né? E o Marcelo foi, cara, em menos de 5 minutos ele passou o rodo em todo mundo, sem descanso. Aí eu falei, cara, o cara é um fenômeno, né? Aí o Marcelo com aquele jeitão dele, né, cariocão. Aí ele falou, meu irmão, quem quiser vir aí dar um rola comigo, pode vir. Aí ele falou, vem aí. Aí eu segurei no kimono dele, eu falei, vai puxar, né? Ele não puxou.
Aí eu falei, ué, o cara vai lutar de pé comigo? Falei, então tá bom, agora é minha vez. Aí eu fui, meti meu forte nele, meti-lhe um tomoe-nage, velho. Ele deu a volta no ar e pau! Eu só vi o povo fazer Eu falei, acho que ficou ruim pra mim, hein? Agora o Marcelo levantou. Meu irmão, que técnica linda é essa? Eu nunca vi isso na minha vida, me ensina aí. Aí eu fui, ensinei, ele falou, porra, demais. Aí ele ficou de pé de novo comigo. Falou, não, vamos mais um pouquinho. Aí ele tentou me jogar, eu travei, né? Aí eu falei, cara, não vou fazer de novo, né? Aí ele me puxou pro chão. Aí foram 5 minutos de... Parecia um espanador, velho. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu bati umas 30 vezes. E aí eu falei pra ele, ó, segunda-feira eu tô na sua academia. Ganhou um aluno novo. Aí, segunda-feira eu comecei a treinar com ele. Aí comecei a levar minha vida, né? Eu ia no treino do meio-dia, que eu saía da escola e ia direto para lá, da Lapa até a Companhia Atlética, é onde o Marcelo começou a dar aula. E eu acompanhei o Marcelo até 1989, quando eu me mudei para os Estados Unidos. E aí que eu ganhei minha faixa preta pela primeira vez, na Companhia Atlética. Que o seu Flávio falou, ó, você vai dar aula lá, ver se você consegue difundir o jiu-jitsu e tal. E aí tentei chegar em umas academias aqui. Uma passagem muito engraçada aqui, que a gente procurava nas páginas amarelas, né, lista telefônica. Academia de Jiu-Jitsu. Cara, achei uma academia perto da Universidade de Maryland aqui. Aí fui lá, eu, meu irmão e mais um amigo, carioca, que era faixa azul de Jiu-Jitsu. Aí cheguei na academia, o cara atrás de um balcão cheio de coisa para vender, né? Americana cheia de parafernália para vender. Faca, chaco e soco inglês, né? Todas as baboseiras. Eu falei, nossa, os caras vendem de tudo aqui, né? Kimono de tudo que é cor. Aí eu falei, ó, eu queria fazer aula de jiu-jitsu. Aí eu queria ver como é que é a aula de jiu-jitsu. Meu irmão falando que eu não falava inglês. Aí o cara falou, você tem uma... você marcou reunião com o mestre? Eu falei, como? Reunião com meu irmão? Falou, não, vim aqui para ver como é que é o negócio. Aí eu vi um japonesinho passar assim, menor que eu, de uniforme militar preto. Aí foi pro escritório, aí o cara, aguarde aí, ele foi lá no escritório, voltou, o mestre vai recebê-los. Tá bom, aí chegamos lá, um monte de foto do cara armado e não sei o que lá. Falei, o japonesinho aí deve ser violento, né? Aí meu irmão começou a explicar, aí ele falou, vem aqui um dia, vem aqui no sábado. Tá bom, sábado, 10 horas da manhã, fomos lá. Eu lembro que era muito longe de onde a gente morava. Eu já fui com a kimono, fui com shorts por baixo. Aí ele estava dando uma aula lá, umas baboseiras. Aí ele falou, eu quero ver vocês treinarem. Aí nós começamos a treinar, eu falei, vamos fazer uma taparia aqui. Eu, meu irmão e o Carioca, uma vez de cada um, e começamos a sair na porrada ali, tapa na fuça e bota pra baixo, e pau, 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 e porrada, o cara... Aí acabou o treino, a gente deu a mão, tá dando risada, tomamos água, ele, vem aqui. Chamou a gente no escritório, ele, que faixa você é? Faixa preta, meu, faixa preta. Vou fazer vocês 10º grau. Vocês vão ganhar a faixa. Eu vi e falei, é picareta, velho. Vamos embora daqui. Eu falei, valeu, obrigado. A gente volta aí outro dia. Não, porque vocês vão começar a dar aula aqui na minha academia. Eu falei, não, mas não quero dar aula, quero treinar. Você não tem aula de jiu-jitsu? Não, eu dou aula de outra coisa. Vocês vão dar aula de jiu-jitsu aqui, não sei o que lá. Eu falei, tô fora. Ali podia ter começado a minha carreira, mas eu preferi continuar sendo caminhoneiro. De tão picareta que o cara era. Era igual aqueles mestres que tem nesses vídeos, né? Que o cara encosta a mão, assim, antes de encostar a mão, o cara já pula pra trás. Hoje em dia tá viralizando esses vídeos, né? Cara, aqui é o que mais tem, cara. McDojo, né? Eles falam. É o que mais tem, só tem picareta aqui. Mestre, agora falar de um grande mestre, um mestre real, uma lenda, né? Que é o grande Marcelo Bering. Esse escreveu com letras de ouro a história dele dentro das artes marciais. E
sempre quando você fala dele, se você já é uma pessoa sorridente, quando você fala do Marcelo, você fica mais sorridente ainda, que a gente vê o carinho e o amor que você tem por ele, né? Um mestre que você tem respeito. E a mesma pergunta que eu fiz relacionada ao seu tio, ao seu pai, o que do grande Marcelo Behring você carrega no seu jeito de lecionar? Qual a característica principal dele que você incluiu no seu estilo de vida também e também no seu estilo como mestre? Eu acho que a forma de lidar com as pessoas é você ser menos machista e mais amoroso. Você não ter medo de você dar o seu melhor, de você dar o seu amor, de você demonstrar o seu amor. Né? Eu falar para as pessoas, tem gente tem gringo que senta aqui, eu falo, cara, eu te amo. O cara olha para mim e fala, amor não precisa ser entre homem e mulher. Né? A gente tem amigos que a gente ama. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, amo meus irmãos, né? Meus filhos. Então o amor é isso, as pessoas têm que entender. E o Marcelo foi um cara que, na época que ele foi para São Paulo, né? O machismo, não sei o que lá, cara, o Marcelo começou a dar beijo no rosto da galera. E todo mundo queria ganhar um beijo do Marcelo. E aí as pessoas começaram, né? Os homens começaram a se cumprimentar e beijo no rosto. E hoje em dia eu beijo meu sócio, eu compro meu sócio, meu irmão, a gente se beija. O americano olha e fala, né? O que esses caras são dos países do Oriente Médio, né? Porque quem se beija ou é russo ou é do Oriente Médio. Eu falo, não. No Brasil, o jiu-jitsu tem esse costume. Né? E isso foi implantado pelo Marcelo. Então, o Marcelo era um cara, foi o primeiro cara que, por exemplo, eu tenho passagens que, como eu venho do judô, eu trafegava em todas as lutas, ia treinar em todas as academias sem problema. Na época que eu comecei jiu-jitsu, você trocar informações e treinar em outra academia era proibido. Era o inimigo, a academia dos creontes, porque a gente ia ter que se bater no campeonato. Hoje em dia não tem mais isso. Eu tenho uma passagem que, como no mesmo tempo que eu comecei com o jiu-jitsu, eu já estava na seleção de luta olímpica. E a seleção de luta olímpica teve uma influência da família Gracie nos anos de 82 até 86. E quando eu comecei em 86, entrou o pessoal da luta livre, que eram os arqui-inimigos do jiu-jitsu. Né? Eugênio Tadeu, Sabará, Sansão, tinha um monte de gente que era do judô, luta livre ali, que não se bicava com o pessoal do jiu-jitsu. Eu lembro que um dia eu fui para a praia, lá na barraca do PP no Rio de Janeiro, todo mundo conversando, eu falei, vou dar uma volta. E encontrei todo o pessoal da luta livre que era da luta olímpica. E comecei a conversar, tal. Eu lembro que o Marcelo vindo para mim as costas assim, já me deu um empurrão do lado e já começou meio que... Eu vi que o lábio dele ficou roxo. Fernando, o que você tá falando com essa puta aí? Era o Eugênio Tadeu. Falei, Marcelo, isso aqui é o Eugênio, Marcelo Behring, meu mestre. Sai pra lá, Fernando. Já começou... E ele e o Eugênio começaram a se estranhar. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Falei, não, Marcelo, ele é meu amigo da luta olímpica, a gente sempre compete, nós viajamos juntos, não sei o que lá. Tá tudo certo com você aí, Eugênio? Comigo tá tudo certo. Não. Aí começaram a se andar e o Marcelo, vai pra lá. Aí eu saí, comecei a andar, falei, nossa, o que eu fiz? Aí ele apontou a barraca do PP, ele falou, Fernando, presta atenção. Daqui pra cá é jiu-jitsu. Daqui pra lá são as outras lutas. Ninguém passa para lá e ninguém passa para cá. Se alguém do jiu-jitsu passar para lá, é porrada. Se passar para lá, é sinal que foi porrada. Eu falei, nossa. E aí eu tive que aprender a respeitar esse tipo de comportamento que o jiu-jitsu tinha. Eu não tinha esse comportamento. E aí tive que começar a me adaptar a esse novo. Muito ruim, mas durou muito tempo, né? Hoje em dia a gente pode transitar nas academias dos outros, trocar informações, que tá tudo certo. Mestre, a gente falou da parte de características humanas, né, do Marcelo. Se você quiser citar alguma história que você vivenciou, que todo mundo sempre fala que ele era muito generoso, além dele ser, de fato, uma figura extremamente carismática, tem alguma história, que com certeza tem várias, né, mas tem alguma especial que você
você sempre vai se lembrar dele na parte humana? Nossa, aquele dia ele ajudou tantas pessoas, tirava a camisa do corpo dele para dar para as pessoas. Tem uma do relógio que você contou, né, uma vez, que ele, tipo, o cara olhou pro relógio dele, fez o elogio, ele, então é seu, já tirou e entregou pro cara. Conta alguma história marcante sobre ele, nesse sentido. E esse relógio era um Rolex, não era qualquer relógio. Não era um Casio G-Shock, não sei o que lá. Não era um reloginho qualquer, era um Rolex, cara. Entendeu? E todo mundo sabe que o preço médio de um Rolex é $8.000. Entendeu? E o que ele tava lá, e o cara chegou, pô, Marcelo, relógio maneiro, velho. É teu. O Marcelo não tinha faixa. Às vezes ela aparecia com a faixa escrito Maurição, Royler. Falei, Marcelo, e aí, cadê seu... Meu irmão, o cara pediu minha faixa, ele tava assim, eu dei pra ele. Empresta o kimono aí. Porque vira e mexe, ele tava sem kimono, porque ele deu o kimono para alguém que não tinha. Pagar a academia, ele só lembrava que os alunos tinham que pagar a academia quando ele tinha que pagar aluguel. Que aí o dono da academia chegava e falava, o aluguel tá atrasado aí e tal. Aí ele juntava as pessoas para pagar o aluguel da academia. Porque era um cara que ele não estava nem aí pro dinheiro. Eu nunca vi o Marcelo querer enriquecer. Eu nunca vi o Marcelo falar de dinheiro em primeiro plano. Era sempre, né, aquele jeitão dele, a alegria, o bem-estar. Sempre o cara completamente desconectado com o material. Bacana, mas agora vamos falar para o pessoal da nova geração que não conheceu o Marcelo, né, 26 anos do falecimento dele. Qual a característica principal, né, do jogo dele de jiu-jitsu que mais te impressionava? A velocidade, o raciocínio rápido dele? Qual que eram as características principais que fizeram dele ser um fenômeno? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Quando o Marcelo entrava, já viu o Marcelo, não sei se o pessoal sabe, aquele Vale Tudo de 91, que foi quando houve a proibição do Vale Tudo durante um tempo e Carlinhos Docilar, que se meteu a promover, eu acho que o Robson Grace estava por trás, aí saiu aquele Vale Tudo de 91, acho que foi no Tijuca Tênis Clube. E lógico que o Marcelo, sendo o número 1 do jiu-jitsu, ele ia ter que enfrentar Hugo Duarte, que era um cara muito mais pesado do que ele, muito maior do que ele. E o Marcelo, com toda aquela coragem dele, falou, não, ele é o número 1 de lá, eu sou o número 1 daqui e nós vamos sair na porrada. E eu lembro que eu tive que tomar muita porrada do Marcelo para poder treinar. Cara, e o cara não andava para trás, e ele falava, Fernando, agora você faz o seguinte, fecha a mão e vem para dar. Eu não vou sair do lugar e você também. Cara, e de mão fechada e pum, eu era rápido, cara. E pá, pá, pá. Não desviava o olhar, não piscava. Nunca vi o Marcelo demonstrar medo. Nunca vi o Marcelo hesitar em nada. E nunca vi o Marcelo fazer covardia. Um fato que você, né, as histórias que eu estou lembrando, uma vez nós fomos para o Rio de Janeiro, nós estávamos num bar, eu lembro que tinha um monte de gente famosa ali, um deles era o Mobral, que era um surfista, um big rider, irmão do André de Biasi, que era ator, que fazia aquele Armação Ilimitada, na mesa ali, e aí de repente o Mobral se estranhou com o cara, tomou uma porrada na cara, o Marcelo entrou no meio, e eu vi que o cara estava com a gente, não sabendo de nada, eu falei, opa, vamos lá dar uma esfolada no cara. E pulei para cima, o Marcelo meteu a mão no meu peito, falou, passa para trás de mim. Aí o cara começou a espanar, o Marcelo pegou o cara pelo pescoço e falou, meu irmão, vamos ali fora. Eu saí atrás, né, falando, Marcelo, deixa para mim que isso aí eu faço. Aí o Marcelo pegou o cara, falou, velho, acabou aqui. Aí o cara, eu sei que você é lutador. Ele falou, vamos fazer o seguinte, acabou a briga aqui, tá tudo certo. Você deu um soco, o cara te deu outro, ninguém fez covardia com você. Aí tinha um táxi passando, o Marcelo acenou, pegou o cara, jogou um dinheiro na mão do taxista, enfiou o cara dentro do táxi, falou, vai embora que chegou a sua hora. Aí virou pra mim e falou, olhou pra minha cara, tu nunca entra na minha frente, entendeu? Você olha minhas costas, entendeu?
Na minha frente, só eu. Atrás de mim, você. Sim, senhor. E aí eu aprendi minha outra lição de Marcelo Bering. Bacana, essas histórias valem ouro, né? Tudo que você viveu aí no mundo da luta, tanto do jiu-jitsu quanto da parte do judô quanto do jiu-jitsu, um privilegiado, né? E você treinou com tanta gente boa, né? Às vezes você reflete assim, faz uma reflexão com você mesmo, que você foi um escolhido por ter vivido tanta coisa bacana dentro das artes marciais, ela ter te ensinado tanta coisa legal, você ter convivido com tantos gênios, né? Então, assim, a gente agora está falando do Rickson, né? Tá todo mundo falando, ele lançou o livro dele, o Marcelo foi o melhor aluno do Rickson, né? Então, assim, todo mundo, de uma forma, está interligado, né? Esses nomes todos estão interligados aí na sua história. Às vezes você faz uma reflexão sobre isso? Cara, eu não faço não, eu vou viver no dia a dia, sabia? Porque eu acho que a minha curiosidade me levou a isso, né? Eu acho que mesmo o meu corpo já não podendo mais, eu acho que há três anos atrás, eu depois de um Pan-Americano de criança que eu fui para Califórnia, eu falei, eu vou ser aluno. Todo mundo veio embora, eu aluguei um carro, aí comecei a visitar academias. Passei 5 dias a mais, comecei indo no Cobrinha. Ah, mestre, não, aqui eu sou aluno, vim aqui para treinar, vim aqui para aprender. Cara, e foi uma experiência que eu comecei em Los Angeles e fui descendo nas academias até San Diego. Né? Em San Diego eu fui treinar na academia do Clark, passei 2 dias lá no Clark, aí fui no André Galvão, fui no Teles, entendeu? E fui fazer a minha turnê de aluno. Então eu acho que essa curiosidade acaba te dando um privilégio de estar perto de pessoas, né, que são brilhantes, são pessoas que têm a história deles dentro do esporte, dentro das artes marciais, que graças a Deus, a minha curiosidade me leva a isso. Esse é o meu privilégio. Bacana, mestre. Agora vamos falar um pouco da saga da sua família, né? Da sua família no mundo inteiro. Vocês foram para os Estados Unidos já faz. Se eu não me engano, seu irmão foi antes de você, né? Você está fixo aí há uns 18 anos, não é? Se eu não me engano. Exatamente. Você sabe melhor do que eu, rapaz. O Mário mestre, veio fala um para cá pouco. primeiro em 88. E aí ficou. O Mário abriu a academia em 94. E aí eu vim em 2003. Né? Foi 2003, é isso aí. 18 anos. Mestre, aí a sua história é bem parecida com todo o pessoal que inicialmente foi que desbravou aí nos Estados Unidos, começou numa garagenzinha. Conta um pouco pra gente, igual o Rorion começou numa garagem, depois foi ficando cada vez maior, o cara ia lá, ele gostou da aula, traz um outro aluno que amanhã que você vai ganhar mais uma, e aquele negócio, né? Eu creio que a história de vocês no início foi meio mais ou menos parecida, né? Conta um pouco pra gente ali do início do seu irmão nos Estados Unidos, depois você teve que ajudá-lo. Foi mais ou menos parecido com essa história de garagem, né? Então, meu irmão entrou a namorada dele, na época, era cabeleireira e tinha uma academia de Hapkido do lado. E as academias de Hapkido aqui, Taekwondo, são coisas de criança. Academias, elas fecham, acaba o programa 6 horas da tarde. E meu irmão começou a falar com o cara, ó, deixa eu alugar, depois das 6 eu quero entrar, deixa eu alugar. E meu irmão começou a encher tanto o saco do cara que ele deixou o meu irmão alugar. Só que meu irmão começou a ter tanto sucesso com o programa dele que o cara tocou meu irmão para fora. Falou, a partir da semana que vem você não pode estar mais aqui. O que meu irmão fez? Correu, alugou uma garagem num shoppingzinho aqui tem, que nós chamamos de strip mall, que são aqueles shoppingzinhos abertos, que tem estacionamento dentro. E aí ele alugou uma garagem, pediu empréstimo para minha irmã, para o meu pai, para comprar tatame. Não tinha dinheiro nem para comprar tatame. Aí comprou o tatame, botou o tatame no chão. Só que uma coisa que ninguém sabe é que ele chegava para mim e falava: Fernando, eu preciso de técnica. Aí eu, tá bom. Aí eu gravava, botava um monte de colchão no chão, gravava as posições. E aí, às vezes,
que era minha namorada na época, hoje é minha esposa, gravávamos as posições e meu pai mandava em fita VHS para ele, né, para que ele pudesse aprimorar o jiu-jitsu dele. E assim foi que ele começou. E aí, nesse meio tempo, em 2000, 99, meu irmão passou para o ramo de granito. E aí eu mandei o meu aluno, o Neto, que hoje em dia é meu sócio. E aí o Neto segurou a academia de 99 a 2003. E aí a minha história vem que, nessa época, eu tive muito sucesso dando aula em São Paulo, né? Inaugurei a Fórmula Academia, que foi a primeira academia dentro de um shopping. Foi o segundo maior investimento em termos de academia no Brasil, que foi investido 6 milhões de dólares em academia. Então a academia era um espetáculo. E aí eu tive o apogeu e a queda do jiu-jitsu, que é onde a galera começou a brigar na rua, ninguém mais queria botar filho para treinar jiu-jitsu. E eu saí da fórmula e tive uma fase muito ruim da minha vida. E aí meu irmão falou, Fernando, vem embora. Aí eu vendi todas as coisas aí que eu tinha na minha casa. Eu, mulher e filha, com 147 dólares no bolso. Vim viver nos Estados Unidos. E assim passei 1 ano e meio morando num quarto na casa do meu irmão, que ele me cedeu o quarto na casa dele. Eu, minha esposa e minha filha. E assim começou a vida aqui. Essas foram as flores plantadas. Mas ainda bem que esses 140 e poucos renderam, né, mestre? Hoje em dia, graças a Deus, vocês conseguiram aí construir uma história bacana, graças a Deus, graças ao talento, ao trabalho de vocês. São quantas academias hoje em dia, mestre? Hoje são 147,50. Já rendeu, né, mestre? Já rendeu alguma coisinha. Não, mas sério mesmo, parabéns aí pelo trabalho e queira ou não, uma história de vida bacana, né? Que vocês conseguiram vencer. E fala aí, quantas academias são hoje nos Estados Unidos e tem em alguns outros lugares do mundo também? Isso, hoje nós temos 9 academias aqui na região. Temos academia em New Jersey. Aí tem academia em Porto Seguro, aí na Bahia. Jaguariúna, São Paulo. Temos um projeto social bem legal em Mogi das Cruzes, que é por um agente da Polícia Federal, que é meu aluno de faixa branca a faixa preta, que é o Linário, que ele fez esse projeto social todo bancado por ele. Aí temos academia na Suécia, temos academia na Espanha, na Bielorrússia, na Ucrânia. Eu acho que é isso aí. Mestre, a gente está caminhando para as perguntas finais, vou focar agora principalmente no seu método de ensino, nas academias. Eu sei que você, além da preocupação com a parte de maestria, de golpes, do aluno se desenvolver na parte técnica também, você tem uma preocupação muito grande também com a formação do homem, né? Aquela parte de acompanhamento de notas, enfim. Eu já li bastante a respeito disso. Conta um pouco para a gente desses diferenciais que vocês têm. Então, somos extremamente disciplinadores, né? Eu acho que a nossa metodologia, a metodologia de ensino da família Yamazaki, nós somos, antes de mais nada, disciplinadores, voltado a ensinar a criança a focar e ter disciplina, que eu acho que é o primordial, né? Então, a criança, quando chega aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tem que reverenciar para entrar no tatame. Tudo dentro de um controle, né? Para que a criança aprenda a ter... Porque hoje em dia é tudo muito fácil. Você faz assim, né, no seu celular, a coisa vai embora e acabou. Não, aqui é tudo dentro da regra, tudo dentro do respeito. Eu acho que a minha preocupação é ter o campeão da vida. Eu troco 1000 medalhas de ouro de um campeonato para um ser humano do bem. Ou não tem preço, né? Isso tem valor. Então, o que eu quero é o ser humano do bem. É saber que as gerações estão voltando para a academia, que é uma coisa que eu sempre vi dentro da academia do meu pai,
as gerações voltarem porque tiveram uma boa instrução, que receberam princípios de vida. Hoje eu vejo alunos do meu pai, né? O delegado-geral de polícia de São Paulo foi aluno do meu pai. Ele abraça meu pai e fala, olha, eu devo isso aqui a esse homenzinho aqui. Entendeu? Grande parte da minha vida que eu tenho, o que eu sou, eu devo a essa pessoa. Então eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Eu vejo os pais virem aqui, eles já sabem, entrou no meu escritório, vai tomar carcada. Então a molecada vem aqui, eu já vou lá no tatame e faço assim, ó. Fulano, Floresto, vem aqui. O Floresto já sabe que fiz alguma coisa. Exatamente. E ser chamado na frente de todo mundo é desmoralizador. Então aí já vem, senta aqui, vamos conversar. Aí senta na mesa do diretor aqui e vai, ó, tomar a lambada. Mas é para a criança saber que, né, tem mais alguém olhando por ele. Então, é aquilo que depois... É aquilo que depois, anos depois, ele sente uma falta daquele mestre, né? Uma coisa assim. É igual aqueles filmes, o pessoal acha que é muito filme, né? Mas se assistir esses filmes antigos de samurais, o mestre é um cara durão e tal, e depois, quando passa um tempo, ele sente uma falta, o aluno cresce, sente uma falta daquele mestre, né? Então, assim, é bem bacana. Uma coisa que você falou agora, eu acho que antes de finalizarmos, para quem teve a oportunidade de estar aqui e para quem um dia vai assistir isso, o cuidado que nós temos que ter com a banalização da palavra mestre e da pessoa do mestre. Porque isso está acabando. O fato da pessoa, do atleta, buscar o melhor para ele e trocar de academia, ir para outra academia, e aí ele monta a academia dele porque ele achou que ele já está pronto, ele já está maduro, sem ter infraestrutura aqui, ó. E ele saber que um dia que a pessoa perguntar, falar, quem deu aula para você? Ele não pode falar porque ele tem vergonha do que ele fez. Ele não pode falar quem é o mestre dele porque ele cometeu um erro que foi egoísta, ou seja lá o que for, ele ter abandonado o mestre dele. E ele não pode falar da onde ele veio, ele não pode dizer o pedigree dele, porque ele fez alguma coisa de errado. Quem não fez nada de errado, ótimo. Mas para aqueles que estão fazendo, e eu vejo acontecer muito isso, as pessoas têm que ter a responsabilidade da próxima geração. Eu sei que eu honro os meus mestres, eu tenho um amor infinito pelos meus mestres, abaixo a cabeça para o meu pai. Eu ligo para o meu pai todos os dias. De manhã eu saio de casa, eu ligo. Eu faço um FaceTime com meu pai e vou buscar conhecimento, história, falar qualquer coisa. Mas esse é o meu carinho. Né? E eu vejo que isso está se perdendo. Então, fica aqui. A responsabilidade é da próxima geração. Né? Porque um dia eles vão envelhecer. Um dia o mestre vai fazer falta. Ainda não sou mestre, né? Eu ainda sou professor. Não me considero mestre. Mas o dia que alguém precisar dessa figura, eu acho que o mestre é a figura paternal fora de casa. E as pessoas precisam ter esse guia. Eu sinto falta do meu. Marcelo Bering, Shigeto Yamazaki. Ainda tenho o meu pai, né? Mas faz muita falta. Mestre, mas você eu faço questão de chamar de mestre, porque o mestre tem a ver mais ainda do que só a parte de graduação. Acho que o exemplo, a conduta moral, tudo isso também faz da pessoa. Existem professores que são faixa preta segundo grau, que são mestres na vida, que têm a postura, que você enche a boca, mesmo ele não sendo dentro da graduação mestre, sim, mas você chama de mestre pela postura. E tem gente que é faixa vermelha em algumas artes marciais e não tem a mesma postura de um faixa preta terceiro grau, por exemplo. Né? Então, assim, você a gente chama de mestre por tudo, pela sua postura. E, pô, você está há anos e anos dentro da arte marcial, você é um mestre, pelo amor de Deus. Não tem como falar isso. E por falar nisso, outra grande característica de um grande mestre, além do talento, dessa parte toda
de legado, disciplina, é a parte da humildade também. E um exemplo, não sei se você já parou para fazer essa reflexão, poxa, você, queira ou não, era uma lenda e era a sua família importantíssima dentro do judô. Você já era um faixa preta e quando você decidiu treinar com o Marcelo, apesar de, é lógico, você já era um faixa preta, você já, acho que sua graduação já começou como roxa ou marrom, você não, Isso. não é? Era então, assim, até pelo Mas você foi lá como assim, para aprender do zero. E você se colocou mesmo como um pupilo do Marcelo para aprender tudo com ele, toda a humildade, assim. Só assim, uma pessoa que já tinha todo um histórico dentro do judô, já era um cara grandioso em São Paulo. Você se prestou falou, não, peraí, então eu vou daqui, já que eu tô indo pro jiu-jitsu, aqui eu quero aprender do zero, eu quero começar lá de baixo, tendo que aprender todos os fundamentos desde o início, só isso já é prova da sua humildade, né? Eu falo para todo mundo, uma vez o Marcelo me tomou a faixa, né? Eu ia de faixa preta, quando eu voltei dos Estados Unidos, ele falou, seu jiu-jitsu está muito ruim, bota a faixa marrom. Eu fui e comprei a faixa marrom, o Fúvio me deu, eu até contei essa história, e voltei a faixa marrom. Aí as pessoas me perguntam, né, até hoje, eu falo, se você for jogar futebol, você tem faixa? Se você joga basquete, você tem faixa? E se você for nadar, você só tem a sunga, velho. Então, para que você quer faixa? Para quê? Entendeu? Para você ser bom, você tem que ser bom. Independente do que você bota aqui no seu ombro ou que você bota na sua cintura, seja bom por você mesmo. Independente de faixa. Né? Você é a faixa. Eu falo para todo mundo, se você andar na rua, você tiver que se defender, o que você vai fazer? Você vai dar um pulo e falar, sou faixa preta. Morreu, velho. Você precisa ser faixa preta. Você precisa ser, né? É o que eu penso. Né? Aí tô vendo aqui, o mestre treinava de faixa azul, Hélio Gracie. Isso foi um tempo que ele viu que estava havendo um descontrole, as pessoas estavam dando faixa à toa. Ele falou, já que todo mundo tem a cor da faixa que eu tenho, eu vou botar a faixa azul. Foi isso que aconteceu com o Hélio Gracie. Foi falado aqui pelo advogado Rodrigo Sá, que é um entusiasta aí do mundo da luta, sabe tudo, ele sempre acompanha as nossas lives aqui, uma grande pessoa. Mestre, fazer a pergunta final, né, que a gente já falou do seu método de ensino, né, as suas aulas com crianças, que você gosta bastante também, mas, além disso, você tem um trabalho com as forças especiais, no FBI, combate antidrogas. Fala um pouco pra gente desse trabalho especificamente também que você faz. Então, eu tenho um professor, aluno meu, que dá aula permanente dentro do Serviço Secreto Americano, e às vezes eu vou lá. O Serviço Secreto Americano tem uma divisão que chama HRT, que é Hostage Rescue Team, que é a SWAT do Serviço Secreto. Então eu tenho alguns deles, o instrutor-chefe treina comigo, e vira e mexe eu estou lá dando consultoria, estou dando aula. Tenho alunos que estão dentro da academia do FBI também, que vira e mexe eu estou lá dando aula. E hoje em dia eu comecei um trabalho com o pessoal da imigração, que são aquelas pessoas que ficam uniformizadas, do controle de visto. Né? Quando você chega no aeroporto, são essas pessoas que te recebem. Então eu estou dando instrução de defesa pessoal para essas pessoas também. Isso eu faço bastante aqui. Uma coisa curiosa que ninguém sabe, eu sou perito criminal especial aqui. Os casos de acidentes com técnicas de grappling, de jiu-jitsu, de MMA, estão crescendo muito. Em brigas de rua, brincadeiras entre amigos, pessoas estão morrendo, como o George Floyd. Né? Morreu por um estrangulamento, morreu por asfixia mecânica. Então, quando acontecem essas coisas, alguns advogados ou até mesmo o Estado me chama para dar explicação sobre as consequências do estrangulamento e dar meu parecer se a pessoa morreu ou não pelo estrangulamento ou não. Então, vira e mexe, eu faço isso aí também. Que bacana, mestre. Poxa, uma honra. Tomara que não dê nenhuma zica aqui nos momentos finais aqui para a gente salvar aqui. E amanhã eu vou colocar essa live. Vou colocar essa live amanhã no YouTube, no canal MMA Debate no YouTube. Espero que o pessoal acompanhe, se inscreva. Né? A gente com essa a entrevista de número 180 do canal. Então, parabéns. Assim,
Uma honra e nada melhor do que falar com você, mestre, que no dia do professor, né, no dia do mestre, falar com você. Coloquei mais um grauzinho na minha faixa, conversar com você, que é uma pessoa que eu sempre admirei, sempre gostei do seu astral. A mesma coisa em relação ao Marcelo. O Marcelo é tão carismático, até falei isso com o mestre Flávio, uma vez que eu via entrevistas dele de 93, 92, aquela coisa assim, e eu olhava para ele, o cara é tão carismático que na entrevista, porque geralmente para você sentir o carisma da pessoa, você tem que estar com ela pessoalmente. Ele, na entrevista, ele era carismático, caramba, esse cara tem um jeito de ser legal, sempre dava aquela risada. Então, assim, e você tem essa mesma conduta, o seu pai também, aquela coisa que vocês estão sempre sorrindo, fala com um semblante alegre, uma coisa feliz, e além de toda a sua história marcial, então, assim, fiquei muito feliz, sabe que eu tenho uma admiração profunda por você, pela sua família, pelo seu irmão, pelo seu pai, assim como pela lenda que é o seu primo dentro do judô, né? Espero que esteja tudo bem com ele, o seu finado tio, que também é um gênio da história do jiu-jitsu. Foi uma honra ter conversado com você. A gente já está aí um tempo alinhando essa entrevista. Semana passada deu errado, mas hoje, graças a Deus, deu certo. E eu vou dormir mais feliz hoje tendo conversado com você, mestre. Realmente você é um mestre mesmo, e pela sua postura, pela sua técnica e por tudo que você representa, que você é a essência de um artista marcial, né? O legado que você deixa, o trabalho com as crianças, o tanto que você honra seus mestres, seus alunos, enfim. Muito. Você, de fato, é uma pessoa que a gente tem que encher a boca e chamar de mestre. Uma grande honra ter falado com você. Deixa aqui o espaço para você deixar o seu recado final, mestrão. Olha, hoje eu vou dormir mais feliz de tanto elogio, de tantas palavras gostosas que eu ouvi de você. Eu acho que é isso que a gente tem que passar, né? Vindo de uma pandemia, vindo de sofrimentos, eu acho que é isso. A gente precisa ter esse contato humano, a gente precisa mostrar, né, esse lado feliz, esse lado positivo, né? Florescer, né? O floresto me fez florescer. Então é isso que a gente precisa, né? A pessoa saber, a pessoa entender que temos dias ruins, acordo de mau humor, mas não passar para o outro, né? Segura a sua onda, vai passar, vai melhorar. Então, agradeço a oportunidade, tudo que você descreveu dos meus mestres, do carinho que eu tenho com os meus alunos, é verdade, é uma coisa que eu tento ter no dia a dia, né? É passar todo esse amor e poder dar segurança, poder dar autoconfiança, que acho que é a melhor ferramenta que nós temos como professor de artes marciais, né? É preparar as pessoas para um futuro melhor. Bacana, mestre. Fica com Deus. Muito essa oportunidade. Fica com Deus, obrigado mesmo, que eu falei de coração e realmente me sinto honrado. E era um daqueles que eu queria sempre entrevistar, que eu hoje consegui. Então, realmente é mais um grauzinho que eu coloco na faixa. Muito obrigado. Bom saber. Abraço, sucesso a todos vocês aí. Obrigado a todos que participaram e muito sucesso para você, cara. Espero poder te acompanhar aí, ver você explodir aí na internet e nas mídias sociais. Muito obrigado. Fica com Deus, mestre. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. Tamo junto, mestrão. Os.